Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um papo na medida diferente. Eu tô aqui com o Pedro Noritomi, ele é engenheiro mecânico e pesquisador. Ele vai se apresentar e ele entende um pouquinho mais da área de metais do que eu. Eu tenho um conhecimento limitado à cozinha e eu espero, inclusive, que a gente possa tirar dúvidas juntos aqui, aproveitando a presença dele. O nosso papo na medida hoje é sobre os metais para fazer as panelas que a gente usa na nossa cozinha. Afinal de contas, será que tem ou não tem diferença, né? E o Pedro vai falar isso pra gente. Pedro, bem-vindo, obrigada pela presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Aí eu queria saber um pouquinho mais de você, se você quiser se apresentar para o pessoal, só te conhecer da sua área de trabalho. Eu sou engenheiro mecânico formado, né? Trabalho hoje na área de pesquisa. Tá. E a gente lida bastante com essa parte de metais também, né? Na área de engenharia. É uma aplicação bastante comum, né? Os metais são os materiais preferidos da gente, da engenharia. Ah, legal. Então, e aqui na cozinha, o meu trabalho com metal envolve principalmente a panela, e é esse o objetivo hoje. A gente tem metais nas facas e em outras coisas, mas assim, tem muita gente que pergunta se a espessura de uma panela, o tipo de metal com o qual ela é feita, interfere na cocção das coisas. O meu conhecimento básico diz pra mim assim: interfere. Se for uma panela mais grossa, por exemplo, as minhas caldas de caramelo não queimam, porque a distribuição de calor é melhor. Isso é verdade? Como é que funciona isso, assim, no material? Sim, sua percepção está correta, né? Metal, ele, via de regra, é um bom condutor de calor. O que é isso, né? Quando você esquenta o metal, ele transfere esse calor para o que está em cima dele. Tá. Se você tem um metal muito fininho, na hora que ele vai transferir esse calor, ele transfere e forma ilhas, né? O fogo do fogão que está ali embaixo, ele não é igualmente distribuído, né? Claro, ele bate então, só onde ele está ali, vai né? bater. Onde ele estiver ali, ele vai esquentar mais. Uhum. Na medida em que você aumenta a espessura do metal, você está dando mais espaço, né? Para esse calor se espalhar. Né? E aí ele vai se espalhando mais facilmente, vai formando uma superfície quente mais homogênea. Se o metal é um bom condutor de calor, quer dizer, ele faz isso muito bem, como é o caso do cobre, do alumínio, né? Então você tem essa formação dessa distribuição melhor, mais facilmente. Mas era essa a minha pergunta. Eu achei que todo metal era um bom condutor de calor. Pois é, nem todos são. Né? O aço inox, que a gente tem muito nas panelas de inox, ele não é um bom condutor de calor. Choquei. Pois é. E as panelas de fundo triplo de inox? Por isso que tem que ter fundo triplo. Né? O fundo triplo tem dentro dele bolachas de outro metal, geralmente cobre ou alumínio. O alumínio é mais barato, então ele costuma ser usado com mais frequência. Aí dentro daquele fundo triplo você tem alumínio. Então a minha panela de inox, que eu paguei uma nota, tem alumínio dentro? Tem alumínio dentro, pois é. Porque senão ela vai formar. Se você pegar umas panelas de inox bem baratinhas, você vai ver que elas geralmente são mais fininhas e elas não têm esse fundo triplo. Se você experimentar fazer isso, colocar um monte de água nela e colocar no fogo, você vai ver que ela começa a borbulhar bem em cima de onde estão os focos do fogo do fogão. Né? É porque o inox esquenta só ali. Já vi isso acontecer. Ele não é um bom condutor. Se ele fosse um bom condutor de calor, esse calor ia esparramar pelo fundo e o fundo inteiro ia começar a borbulhar, que é o que acontece no fundo triplo. Tá, mas então o alumínio é um bom condutor e as panelas de alumínio pra gente são ok, né, pessoal? Elas são mais em conta, elas são mais baratas. Alumínio fundido, isso, que é aquele grosso, né? Que a gente chama de alumínio batido. Eu não sei exatamente a diferença entre os dois, mas aquelas panelas grossas de alumínio são super acessíveis. E aí agora eu lembrei das panelas de ferro, porque cobre, que você comentou, são panelas um pouco mais caras. Você está me afirmando que elas são boas também. São boas. O cobre é um dos melhores condutores de calor que a gente tem num preço acessível, né? Ouro é o melhor condutor que tem, mas acho que ninguém vai querer conseguir fazer cozinha numa panela de ouro. Mas a panela de cobre é bem acessível, é um condutor muito bom. Tá. O ferro é acessível, também. Mas se comparado ao alumínio, ela é muito mais cara. Muito mais cara. 10 vezes mais cara. Então. O alumínio hoje, acho que é de longe o metal mais barato que a gente tem, né? E ele é muito bom condutor de calor. Tá. Então a panela de cobre é uma excelente opção. E a de ferro? O ferro também porque é um ótimo condutor. Porque elas são grossas normalmente, né? Isso. E tem aquelas panelas de ferro também, eles são fundidos, né? Batidos. O ferro é fundido normalmente, né? Então o ferro eu acho que a grande limitação dele é que ele é muito pesado. Né? Então se você for ficar usando... E além disso, o ferro ele conduz muito bem o calor, mas aí a gente pode... Isso é uma conversa mais técnica, né? Mas cada metal tem o que a gente chama de inércia térmica. É quanto tempo ele demora para esquentar. Né? Ele não vai formar um foco de calor, o ferro, né? Porque ele é um bom condutor. Mas até o calor passar do fundo para a parte de cima, vai demorar mais, porque o ferro tem uma inércia térmica maior do que o alumínio. Então o ferro ele vai demorar mais a esquentar e ele vai ficar com uma parte desse calor para ele.
O alumínio não, o alumínio ele tem uma inércia térmica baixa, então o calor passa por ele e passa bastante. E já chega no meu preparo. E já chega direto no teu preparo, no que tá dentro da panela. Se eu estiver fazendo uma calda, ele passa por ele e já vai pra calda. Isso. Mas aí eu perdi o raciocínio assim, é melhor, se eu fosse comparar alumínio e ferro, qual que seria melhor? Acho que tem propósitos diferentes, né? O alumínio, ele vai esquentar muito rápido e vai esfriar muito rápido e vai distribuir muito bem essa temperatura. O ferro, ele vai esquentar mais devagar, né? E ele provavelmente vai manter a temperatura num patamar um pouco mais baixo do que a sua chama, né? Então, digamos assim, o alumínio, ele vai transferir o calor direto da tua chama para o teu alimento. O ferro, ele vai roubar um pedacinho desse calor, né? Então, talvez ele deixe o fogo mais brando. Talvez seja um pouco mais interessante. Ele deixa o fogo mais brando, exatamente. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Pedro, eu agradeço demais a presença e a sua colaboração, né? Enfim, em topar em participar desse papo com a gente. Nosso timer apitou, a gente tem coisa para tirar do forno. A gente está gravando esse papo, mas a gente está cozinhando também. E eu acho que ajudou bastante a esclarecer. A gente tem aí, então, algumas boas opções. Lembrando que tanto o alumínio quanto o ferro soltam resíduos da cocção. Então, para fazer cremes, eles vão soltar, não é só soltar a substância. Não estou nem falando, nem entramos no papo da saúde. Se o alumínio faz bem para a saúde, ou o ferro, quanto sai em cada... Mas quando a gente raspa, principalmente com metais, como um fouet, todo cheio de arame, a gente raspa, os cremes feitos em panelas de alumínio tendem a ficar acinzentados e na panela de ferro também. Então tem essas questões também, melhor usar o silicone. Mas eu acho que ajudou muita gente a elucidar isso, né? Então a gente tem 3 principais opções de panelas e o de inox, que eu nunca imaginei, eu achei que era a melhor panela que tinha, até porque é uma das mais caras antes do cobre. Ela pode não ser tão boa assim. Se tiver fundo triplo, vai funcionar bem. Tá já, então. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, a gente se vê no próximo Papo na Medida. Se vocês tiverem dúvidas, esses papos são para isso. São para esclarecer dúvidas. São um papo mesmo. Manda pra gente que a gente vai tentar elucidar. Até o próximo. Vou ganhar bolo? Ganhar bolo, tá bom. Vai ganhar bolo.